A última cagada da Fox com os X-Men foi feita, Fênix Negra chegou aos cinemas e acabou, foi o último filme da Fox, então se liga no nosso review para saber o que a gente achou. Oi, tudo bom com você? Eu sou o Marcos e se você não assistiu X-Men Fênix Negra, eu tenho duas notícias para te dar. Uma boa e outra ruim. A boa é que o filme não é tão ruim quanto o seu antecessor, que era X-Men Apocalipse, que dá a vontade de arrancar os olhos em vez de assistir no cinema. E a ruim é que o filme ainda assim é ruim. Tudo bem, ele não é ruim. Ele é genérico, sem sal, sem graça. Pessoalmente, eu acho que esse filme não devia ter existido. A partir do momento que a Disney anunciou a compra da Fox, todas as consequências que esse filme tenta apresentar morreram. Eu vendo o filme, nenhuma cena que eles tentam fazer você ficar empolgado, ou com medo, ou tenso, ou triste, nada daquilo tem sentido pra mim, porque eu sei que aquilo morreu. Vai ter um reboot da Disney e nenhum daqueles personagens vai existir mais. Então acabou. Fora isso, o filme tem péssimos vilões, tem os vilões terríveis. E eu não tô falando da Fênix em si, da Jean Grey, do personagem da Sophie Turner, porque ela tava muito bem no filme, obrigado e tudo mais. Eu tô falando dos alienígenas liderados pela Jessica Chastain. O roteiro muda a motivação deles de acordo com o filme. Sim, olha só, a gente tá chegando no final do filme, tem que acontecer isso, isso e isso. Então a gente vai mudar a motivação deles aqui, porque sim, é basicamente isso. Eles não se preocupam de falar de onde eles vieram, por que eles estão fazendo aquilo. Eles até fazem de uma maneira bem tosca, mas no final tudo aquilo é cagado. São duas coisas completamente separadas, não faz sentido nenhum. E além disso, os personagens que têm arcos para desenvolver, que não são todos, têm arcos muito fracos. E eu destaco o do Professor Xavier porque é bizarro o que fizeram. Se você pega o Xavier novinho que construíram até aqui, ele tem uma personalidade, de uma certa forma, não posso falar muito que é spoiler, de uma certa forma, até conciliadora, né, assim, mais preocupada, mais protetora, vamos colocar assim. E nesse filme eles mudam completamente a forma dele pensar e agir. E também isso é completamente incompatível. E também é incompatível com o personagem que o Xavier vai se tornar quando ele virar o Xavier do Patrick Stewart, que em algum momento na linha do tempo cagada dos X-Men isso tem que acontecer. Então são dois momentos incompatíveis com esse filme. E é uma pena que isso tenha acontecido, que sejam filmes tão ruins, porque a franquia dos X-Men ela começou muito bem. É um adeus triste para uma franquia muito promissora, que começou lá com X-Men 1 e 2, que junto com o filme do Blade foram praticamente os responsáveis por dar o start nesse filme de super-herói. E aí ela teve filmes muito bons, né, como eu falei, X-Men 1 e 2, por exemplo. Teve um reboot para o X-Men Primeira Classe, que também foi muito bom. E aí ela começou a patinar um pouco com Dias de um Futuro Esquecido, que foi um filme que não é ruim nem bom, é divertido, a gente pode dizer assim. E filmes que dão vontade de morrer no cinema, como X-Men Apocalipse. E nesse caso, X-Men Fênix Negra, ele entra entre esses dois filmes. Ele não é tão ruim a ponto de você odiar e justificar a existência dele pelo seu ódio, e não é tão bom a ponto de te divertir, a ponto de justificar a existência dele pela sua diversão. Ele é um filme que, ok. Isso é muito triste porque mostra como a Disney vai ter uma missão árdua com os X-Men. Ela vai ter que renovar essa franquia, chamar o público de volta para assistir esses filmes, para mostrar interesse, que é uma coisa que ninguém liga mais praticamente. A Fox torceu os X-Men até o último centavo, cara. Então não tem mais hype praticamente esses filmes. Então é muito difícil, tá? Tem uma imagem muito negativa. Então tem que renovar esses filmes, contar histórias diferentes, personagens novos. Não dá para ficar só no Xavier contra Magneto, que uma hora isso cansa, cara. É um universo muito grande para ser explorado. Então, eu vou dar a nota logo pra gente poder passar pra parte com spoiler. X-Men Fênix Negra merece 5 caixinhas. Eu não posso dizer que estou decepcionado, porque de uma certa forma eu já esperava. Então, tristemente, X-Men Fênix Negra é um filme que atendeu às minhas expectativas da pior maneira possível. Algumas coisas me deixaram muito revoltado vendo esse filme, então eu vou tentar fazer uma pequena lista aqui do meu ódio. Começando pela personalidade do Xavier, que eu já falei um pouco, complementando agora com spoiler que eu posso falar, é bizarro como eles deturparam
o chamado sonho do Xavier, que é a coexistência pacífica entre humanos e mutantes. A gente entende que ele queria ver essa conexão maior entre os dois espécies e tudo mais, porém, nada justifica ele colocar os alunos dele, que sempre foram a prioridade número 1 do Xavier, a proteção desses alunos e tudo mais, ele colocar esses alunos em situações de risco, como ele coloca no filme. É bem surreal, é completamente incompatível com as outras personalidades do Xavier que eles criaram ao longo dos outros filmes. A segunda coisa que eu detestei, essa eu odiei com força, bicho, porque o que é legal nos X-Men? Você tem um monte de personagem para escolher, existe uma gama enorme de X-Men, de mutantes para fazerem parte dos filmes. Mas o que acontece sempre, eles sempre escolhem poucos personagens, normalmente são mais do mesmo, né? Sempre as mesmas caras e com pouca variedade, sempre são os mesmos poderes, as mesmas coisas, nunca tem uma coisa diferente. Esse filme tinha poucos personagens do clubinho de sempre, dos mesmos de sempre, e aí eles pegam dois mutantes do grupo do Magneto para fazer a parte da luta, que são qualquer coisa. Sério, tem um cara que ele luta com dread, bicho. O poder dele são os dreads dele balançarem como sei lá, chicote, sei lá que troço é aquele. É horrível, sério, deve ter 1000 mutantes no universo que eles poderiam escolher. E eles escolheram esse cara do dread. Sério, no quadrinho tem um mutante que chama Bolas Douradas, tá? Sério, não sei o que você tá pensando agora, mas chama Bolas Douradas. O poder dele é soltar bolas douradas em direção às outras pessoas. Se esse cara estivesse no filme, eu teria preferido que o mutante do dread. Sério, é ruim nesse nível. E aí, além disso, a gente tem vilões aleatórios, parece ser Skrulls de baixo orçamento, eu já falei sobre isso. Tem aquela parada de eles empurrarem o peito dos outros, Da onde veio isso? Ninguém sabe. Talvez o roteiro devesse ter explicado, né? Que pena. E o fato deles serem vilões aleatórios só reforça o fato do filme ter sido regravado por conta de Capitã Marvel. Eles são transmorfos e eles são Skrulls de baixo orçamento. É basicamente isso. E baixo orçamento também se aplica aos efeitos visuais do filme, que são bizarros. O fato do Mercúrio ter sido limado do filme logo no início, porque eles colocam ele em coma, que é uma coisa que eles fazem sempre, eles não conseguem usar o Mercúrio no filme inteiro porque ele é muito poderoso, meu Deus, não dá. Ele é o X-Men mais legal que tem e o filme não consegue usar ele, não consegue criar uma maneira de usar ele. Então ele aparece em uma cena, faz uma parada legal, que tem em todos os outros filmes, e depois ele some. Ele vai pro hospital e fica lá em coma, internado. Porque ele caiu. Sério, porque ele caiu. E isso é um roteiro extremamente perigoso, que é a quarta coisa que eu botei na minha lista ali. É um roteiro preguiçoso, cara. Eu falei perigoso? Não, preguiçoso. É um roteiro preguiçoso. Ele não tem... As decisões que ele toma são completamente fáceis e não estão nem aí pro seu entretenimento. Sério, a Jean, ela tem que morrer no final do filme porque essa é a saga da Fênix Negra. Beleza. Tudo bem. Entendi. Aqui que o roteiro faz... Ah, mas olha só, a Jean, ela tá super poderosa agora, ninguém consegue matar ela, então a gente tem que criar um jeito de matar ela. Olha, talvez a gente pode pegar a vilã e dar o poder da Jean pra ela. Ué, mas calma, por que ela vai querer o poder da Jean pra ficar super poderosa? Ela vai querer matar todo mundo? Ela mata todo mundo. E aí? Ela vira uma mega ameaça, ela vai querer matar todo mundo nesse planeta. Ué, mas a gente não acabou de estabelecer que a motivação dela não era recriar o planeta dela e tudo mais? Que era basicamente isso, a motivação dela era recriar o planeta. E do nada, ela quer matar todo mundo. Qual o sentido disso, cara? E aí, todas essas decisões ruins, toda essa construção ruim, queima boas atuações que o filme tem. Que é principalmente do Magneto e do Xavier, que é o James McAvoy e o Michael Fassbender, que são atores que eu realmente vou sentir falta no reboot da Disney. Se eu tivesse que manter duas coisas, eu manteria os dois pro reboot, que eles são fenomenais, cara. Sério, eles agregam pra caramba pro filme. Basicamente foi isso, foi um exercício de estresse assistir esse filme. Foi realmente, eu tinha que fazer uma lista, então tem uma lista ali com as coisas que eu odiei, porque foi muita coisa. Why are you the way that you are? Honestly, every time I try to do something fun or exciting, you make it not that way. I hate so much about the things that you choose to be. E um ponto extra na minha lista, que eu não coloquei no outro bloco, mas que além de tudo isso, o filme não tem qualquer preocupação com o universo compartilhado dos mutantes. Como o último filme da franquia, ele tinha que poderia ter dado um fechamento melhor para esse filme. Ele termina lá com o Xavier e o Magneto jogando xadrez e tudo mais, que é uma referência aos primeiros filmes, eu entendo.
E isso eu realmente achei muito bonito até, né? Tentando terminar isso tudo. Porém, a própria personalidade dos dois é problemática nesse filme. O Xavier eu falei, desculpa, eu tô sendo repetitivo, mas foi a coisa que mais me incomodou aqui. É tão bizarra que essa mudança do Xavier que parece que os personagens estão tentando libertar ele desse plano mal escrito que fizeram pra ele. Tem uma cena que ele vai falando pro Magneto, tipo, não, a gente tem que ser pacífico e tudo mais. A Magneto tá tipo, cara, cala a boca, porra, você sempre fala a mesma coisa e nunca dá em nada. Que é basicamente assim, desenvolve, pelo amor de Deus, mas não desenvolve dessa forma que vocês criaram, porque há 5 minutos atrás, esse mesmo cara tá botando os alunos deles em risco. O Magneto dá um esporro no Xavier, tipo assim, se toca, cara, assim, sai dessa cadeia narrativa que colocaram você, de tão ruim que é. E aí, falando em universo compartilhado dos X-Men, o Senhor Sinistro, né, fizeram referência a ele em Dias de um Futuro Esquecido e no filme do Logan. E cagaram no filme não, foi no Apocalipse e no filme do Logan. E cagaram pra ele, não se preocuparam em tentar, não, tem um outro cara, um cientista, não sei o que. Não, talvez estivessem esperando botar o Senhor Sinistro depois da Fênix Negra, que na linha do tempo dos X-Men faz mais sentido, mas mesmo assim é uma coisa que parece que é gratuito, sabe? Jogaram o nome lá pra, estão planejando mais coisa, hein, vem o Senhor Sinistro aí em alguma hora, sabe? Por que não, nesse filme, sei lá, cara, botar uma aparição, qualquer coisa. E aí fora, além disso, você tem o Wolverine, que eles libertam lá no Arma X também, no filme do Apocalipse, eu acho, se eu não estou enganado, eu acho que é isso mesmo. Eles libertam o Wolverine lá no Arma X, o que mostra que o governo estava fazendo experimentos com mutantes. E o que o Xavier faz? Em vez de se posicionar contra isso, mas ainda assim tentar uma convivência pacífica, que seria uma posição muito mais, teoricamente, mais coerente, ele tá ok, tá mega amiguinho do governo. Cara, os caras estavam aprisionando um mutante fazendo experimentos, você não vai fazer nada. Pelo amor de Deus. Seria muito melhor o filme se fosse isso. Se os X-Men estivessem lutando para libertar os mutantes, e nesse meio do caminho a Jean vira a Fênix, e aí o Xavier tem esse posicionamento mais crítico quanto ao governo, tem as questões sociais que estão imersas no núcleo, na criação dos X-Men, dos mutantes, essas questões sociais que eles abordam sempre. Mas calma, isso já foi feito em X-Men 1 e 2. Por isso que esse filme não precisava ter existido, porque essa história já foi contada. E a falta de originalidade que esse filme tem é um defeito enorme para mim. Porque a morte da Mística, por exemplo, que é a mesma morte do Xavier, e um parênteses aqui, a Jennifer Lawrence está completamente satisfeita com a morte da Mística. Ela de longe foi a pessoa que mais gostou da morte dela, porque ela estava livre. Ela não precisava mais fazer a Mística, que é algo que ela já não queria há muito tempo, e ela já tinha deixado visivelmente claro no filme do Apocalipse. Então, a morte da Mística é igual à morte do Xavier no X-Men Confronto Final, né? Não é nem mais o 2, é o 3 já, que é muito ruim, mas ainda assim copiaram isso. A cena é igual praticamente, sabe? A Jean no confronto com todo mundo e tudo mais, e aí a Mística morre, e depois o sacrifício da Jean, que também é parecido com, tem alguma coisa do segundo filme, mas também do terceiro. Então é tudo muito repetitivo. Você senta lá e fala, cara, já vi essa história. E aí o que você tem a oportunidade? De desenvolver outros personagens que não foram desenvolvidos na época, como o Noturno, o Ciclope, a Tempestade, que o filme coloca de lado. Até o Fera, o filme coloca de lado esse personagem. Fala assim, olha, você assiste aí o que vai acontecer. Então, cara, agora que eu digo pra você assim, tem que torcer pra Disney conseguir recuperar essa franquia, tá? Porque tem que fazer um reboot de tudo, tá? Rebootar as histórias, novos personagens, novos atores. Se pudesse manter o Magneto e o Xavier, eu gostaria, mas eu acho difícil. Então, assim, se pudesse rebootar tudo, salvo o Deadpool, deixa o Deadpool de fora, que tá ok, mas salva tudo. E criar filmes interessantes, criar novas histórias. Tem uma vastidão de possibilidades que ela pode explorar com os mutantes. Então, que ela faça isso. Procure personagens novos, né, para explorar. E acho que é isso. É muito triste fazer esse review falando uma nota baixa e criticando o último filme de uma franquia que eu gostei lá no início. Eu passei a minha infância / adolescência lendo quadrinhos dos X-Men, vendo o desenho animado que eu adorava também e vendo os filmes, né, os primeiros filmes lá. Então, é um final muito triste para tudo isso. Mas eu espero que a Disney consiga dar
dar uma nova chama de esperança para essa franquia. Porque realmente é uma obra muito boa, muito rica, tem essas questões sociais, dá para pegar muita coisa e fazer um filme legal. Diz aí o que você achou do filme, se você já viu, se ficou até aqui vendo o vídeo. Comenta aí embaixo quantas caixinhas você daria para esse filme. Se você concorda ou discorda da minha opinião, vamos debater aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Compartilha porque a gente precisa chegar a 1000 inscritos, faltam 9 só pela minha última conta aí. Então compartilha com seus amigos, beijo no coração, até a próxima, valeu, tchau!